Senhora da Conceição, padroeira do lugar, estendei o vosso olhar sobre nós e o nosso lar. Alagadiço neste dia, se irradia-se de luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor, meu bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor, meu bom Jesus. Senhora da Conceição, padroeira do lugar, estendei o vosso olhar sobre nós e o nosso lar. Nós somos alunos da Escola Bernadette e nós estamos aqui com uma pessoa muito importante. Eu sou Carmelita Matos dos Santos, professora aposentada, nascida e criada em Alagadiço. O que a senhora lembra de Alagadiço antigamente? Sim. Antigamente, a história de Alagadiço que eu conheço, desde o início da fundação, que as pessoas mais velhas que eu, como minha mãe, me contavam, é que Alagadiço era um lugar deserto. Só tinha mata, onça e animais selvagens, tudo tipo, mas muito deserto. Então, a primeira família que passou a habitar aqui em Alagadiço foi a família João Pereira. Começaram a desmatar, a plantar, a colher. E quando essa família estava bem restaurada, houve a Guerra dos Canudos. Eu não lembro a data, foi a data que fiz pesquisa, né? Houve a Guerra dos Canudos. Então, na época da Guerra dos Canudos, houve um alferes, por nome João Sabino, que fugiu de lá da guerra, porque ele foi convocado a combater na guerra e ele não quis. Aí ele fugiu com a família e veio se refugiar aqui em Alagadiço. Chegando aqui, a família João Pereira acolheu eles e eles ficaram por aqui, se refugiando da guerra. Então, eles sendo muito procurados, se fosse encontrado, ele ia ser preso, porque fugiu da guerra. Mas a mulher dele fez uma promessa à Nossa Senhora da Conceição. Se o marido dela não fosse pego para levar para a guerra, para ser preso, que ela, do terreno que ela possuía, ela tirava 4 tarefas e doava a Nossa Senhora da Conceição para construir uma igreja e ali iniciar um povoado. E a padroeira seria Nossa Senhora da Conceição. E assim foi. A guerra terminou, o alferes João Sabino não foi preso, continuou morando aqui em Alagadiço e ela pagou a promessa, doando as 4 tarefas de terra e construindo uma igrejinha e colocando a imagem da Senhora da Conceição. E aí começou as 9 noites de novena, com fogos e zabumba. E até os dias de hoje ainda continua. Foi daí que surgiu a devoção à Nossa Senhora da Conceição, aqui em Alagadiço. Sobre o tempo do cangaço de Lampião, a senhora alcançou essa época? A senhora se lembra de algo que seus pais falavam? Eu não alcancei a época, mas minha mãe alcançou e ela passava para mim. Porque Lampião, ele tinha 2 turmas de cangaço. Tinha a turma que ele chefiava e tinha a turma de burisco. E eles sempre passavam por aqui. Quando ele não passava, Lampião com a turma dele, burisco com a outra turma passava. E sempre eles faziam, deixavam alguma coisa de mal aqui no município, aqui em Alagadiço. A primeira coisa que eles fizeram, que ainda hoje a gente tem como recordação, foi tirar a vida de um sobrinho de minha mãe, um primo meu. Ele tinha raiva do pai dele, porque o pai dele ingressou na volante. E naquela época,
o policiamento daqui de Sergipe era pouco, não dava para combater Lampião, só os policiais. Então eles contratavam homens, pessoas que não eram da polícia, né? Eles contratavam para sair junto com a polícia para combater Lampião. Então o pai do meu primo, ele se contratou e saiu atrás de Lampião para combater ele. E ele soube disso. Aí ficou com ódio. Nesse dia ele tramou de vir tirar a vida do pai de meu primo. Quando chegou aí, não encontrou ele em casa, matou o filho. Houve uma pessoa que foi morta aqui, ela já disse por Lampião. E depois, quando mataram o Curisco, a turma de Curisco, ele ficou com mais ódio ainda, porque a turma de Curisco foi morta aí em Lagoa Nova. Então, como foi na Lagoa Nova, foram as pessoas daqui que mataram o grupo de Curisco, terminaram com o grupo deles, Lampião ficou com mais ódio ainda. Aí ele dizia por onde andava, que queria arrasar com a Alagadiço. Para quando o pessoal passasse aqui, dissesse, aqui já foi um povoado, Lampião acabou. É isso que ele dizia. Mas não aconteceu. Antes disso, ele foi morto com a turma dele no Egito, pela polícia alagoana. Quem foram os primeiros professores de Alagadiço? A primeira professora de Alagadiço, que foi minha professora, chamava Ruth. Ela era natural de Aracaju, porque nessa época aqui não tinha ninguém capaz de trabalhar com professor. Aqui as pessoas aqui, quando aprendiam a ler, mal aprendiam a ler e escrever. Mas não tinha nenhum concurso assim que desenvolvesse a pessoa ser capaz de ser professor. Então, a primeira que eu estudei com ela, o nome dela era Ruth e ela era de Aracaju. Depois disso, com o passar do tempo, Dona Ruth foi embora, então começaram a construir aquela escola que tem ali. Escola rural, que a gente hoje chama, né? Escola rural. Construíram aquela escola e a finada Bernadette, ela estudava já em Aracaju, então ela se formou, fez pedagogia e foi a primeira professora a funcionar nessa escola aqui, Escola Rural de Alagadiço. Foi ela a primeira. Depois dela, veio com mais Paulina, veio Sângela, fui eu, Genida e por diante, já nos tempos de agora, né? Quem foi a professora Bernadette dos Santos, que hoje nomeia uma das mais importantes escolas de Alagadiço? Ela foi professora pedagógica. Depois de professora, passou a ser supervisora na DR3. Quando ela faleceu, ela era supervisora da DR3. Não iniciei mais a função de professora, porque ela inicia a função de supervisora. Quais as principais mudanças em Alagadiço? As principais mudanças de Alagadiço foi o crescimento do povoado, que cresceu muito, porque eu conheci Alagadiço, só tinha aquele quadro da Praça da Igreja, só ali. Mas as outras ruas que existem hoje não existiam. Alagadiço era o quadro da Praça da Igreja. Então, o crescimento do povoado e outras coisas mais, porque o comércio evoluiu, né? Evoluiu muito o comércio, a educação, muito. Alagadiço cresceu muito na parte da educação. Por quê? Como eu disse a vocês, a primeira professora que eu estudei com ela veio de Aracaju, porque aqui não tinha ninguém formado como professor. E tem também outras áreas. Aqui não existia ninguém formado como dentista, nem outras profissões, nem enfermeiro, nem médico, nem padre, nem freira, nada a ver com uma profissão dessas, não existia ninguém. E daí para cá você vê que evoluiu, foi muito, muito, muito mesmo, não foi pouco. E hoje nós temos enfermeira, temos médico, temos dentista, temos padre, temos freira, tudo aqui fiz de Alagadiço, nascido e criado aqui. Na parte da construção civil, nós temos vários, muitos e muitos pedreiros, né?
Temos muita gente formada aqui da Alagadiça. A profissão aqui aumentou muito, graças a Deus. Existia, antigamente, assim, uma espécie de supermercado pequenininho, que chamavam de bodega, antigamente. O nome era bodega, né? Daí foi crescendo, acabou o negócio de bodega, que hoje nós temos supermercado, nós temos lojas de materiais, qualquer material que a gente queira comprar, a gente encontra aqui mesmo, né? Então o nosso povoado cresceu muito, muito mesmo. Em todas as áreas. Fale um pouco das pessoas que deixaram o legado. Legados por várias pessoas. Então, minha mãe, Anita Márcio dos Santos, ela fazia parte do coral da igreja, era uma das cantoras. Minha mãe, a irmã dela, Pastorinha Matos, Pastorinha Bezerra e Maria José Bezerra. Essas faziam parte do grupo da igreja, do coral da igreja. Eram as cantoras daqui de Alagadiça. E elas eram um pouco famosas, eram convidadas a cantar nas festas de Carira, que elas cantavam em Carira. Quando havia festa, elas eram convidadas para cantar lá. Em Carira, em São Paulo mesmo, em São Paulo, em Ribeirópolis. Elas eram convidadas por esses municípios vizinhos. Quando havia festa, para elas irem cantar nas festas. Assim como hoje, quando tem festa aqui, né? Não convida os cantores de fora, né? Para vir brilhantar a festa, é como nesse tempo. Elas eram convidadas para isso, então, na parte religiosa. E na parte da educação, como eu já disse, né? A primeira professora pedagógica daqui foi a senhora Bernadette. Foi essa que tem o nome da escola. Daí vieram as outras, né? E pessoas assim, que eram pessoas que o pessoal do lugar tinha muito afeto, muita dedicação, era o finado Zezinho, que adoro, o avô de... Ele é avô de Raimundo, né? Avô de Raimundo, finado Zezinho, finado Baleba, Pedro Guedes, Benício, Dona Ana Rico, que ela era a proprietária desse terreno aqui de Gelo Baixio. Ela morava nas casas que é Gelo Baixio, ela morava aí, com a família dela. E outras mais pessoas. A senhora lembra da igreja? Se lembra como era? Antes dessa igreja que nós temos hoje, era uma igrejinha pequenininha, uma capelinha, né? Pequena, e a frente dela era para o lado de cá, para esse lado do norte, né? Esse lado aqui da rua de Moisés Baixinho. A frente era para ali. Na frente dela tem um cruzeiro, uma cruz. Agora não sei se não estava do cruzeiro, mas tem um cruzeiro sempre pintado na cruz da igreja. Ela era pequenininha, não era grande como essa não. Depois, com o passar do tempo, o povoado foi crescendo, o pessoal resolveu desmanchar a igreja pequena e construiu essa que nós temos hoje. Quando eu me casei, eu estou com 60 anos de casado. Tenho 60 anos de casado. Me casei, essa igreja estava em construção. As paredes estavam assim na altura dessa casa minha. No ano que eu me casei. Eu já tenho uma igreja bonita, grande, né? Mas a primeira era pequenininha, que eu lancei. Sou Cecília, da Escola Professora Bernadette dos Santos, vim pra cá mostrar um pouquinho hoje sobre as curiosidades de Alagadiça. Vem com a gente! Vem com a gente! Alagadiça é um lindo povoado. Fica localizado na cidade de São Paulo, no estado de Sergipe. Um lugar do planeta, cheio de riquezas e muitas tradições. Pequena, ouço o diário daqui, das patentes do cangaço, das histórias de Lampião. Histórias essas que marcaram minha vida desde pequena.
que muitos ainda não conhecem. Nós que tivemos a felicidade de aqui nascer, percebe que está no melhor lugar do mundo. Não podemos esquecer de nossos heróis. Antônio de Chiquinho e Pedro Guedes. Pedro de Mica e Dedé. Toninho e Birindu. Que muitos fizeram pela luta contra o cangaço. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso documentário. Obrigada. Esta é a Ana Célia e ela vai falar um pouco das coisas que ela lembra sobre a época dela. Na minha época é totalmente diferente de hoje. Na minha época, a gente brincava muito. As brincadeiras na minha época, antigamente, era brincadeira de roda, brincadeira de pega-pega, brincadeiras de queimado. Qual era a dificuldade da sua época? Na minha época era difícil tudo. Trabalho para os pais, transporte escolar para os alunos, e hoje nós temos tudo. Obrigada, Ana Célia, por ter participado desse comentário. De nada, estou sempre à disposição de vocês. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, tudo bem? Estou aqui com o Rodrigo, um jovem professor. E tem algumas perguntas para ele. Quais histórias sobre a Lagadice marcou sua infância? A grande descoberta de um grande cangaceiro que foi sepultado nas nossas terras, dando ênfase à nossa cultura local, que é tão viva, tão bonita e tão colorida. E sobre a educação? Quais fatores você acha que motivou os jovens a estudar? Aqui temos médico, dentista, enfermeiros, nutricionistas e muitas profissões. E até você, que escolheu ser um jovem professor. Como veio esse desejo de construir juntos através da educação? Observando grandes jovens, amigos de referência do nosso povoado, né, que de certa forma isso vai dando gás, vai dando esse impulso para a gente continuar querendo em busca dos nossos sonhos, né, de grandes melhorias através da educação. Dedica uma mensagem para a juventude. A educação move o mundo, então é hora de começar a mover o ser. Obrigada, Rodrigo, por participar do nosso comentário. Eu que agradeço. A Lagadice vem evoluindo cada vez mais. A senhora pode cantar uma música para nós? Posso. Embora que a voz não fale muito bem, né? Mas dá para vocês ouvirem. Senhora da Conceição, padroeira do lugar, estendei o vosso olhar sobre nós e nosso lar. Alagadiço neste dia, irradia de luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Nós somos alunos da Escola Municipal Professora Bernadette dos Santos. Da disciplina Linguagens Artísticas e Culturais, da professora Maria. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima.